A gente vai agora para Porto Alegre, porque olha só, ao completar 100 dias, o governo de Sebastião Melo, do MDB, enfrenta pelo menos duas crises. A longa espera por atendimento na rede municipal de saúde e a greve dos servidores. Nesse momento, a oposição está divulgando um relatório com a avaliação do período e quem está acompanhando é o repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita, espectadores da TVT. Então, hoje, 100 dias do governo Mello, um governo que foi reeleito, né? E vem com uma crise bem forte. Bom, tem a questão também da enchente, né? O Rio Grande do Sul teve aquela enchente em maio do ano passado, Porto Alegre ficou 30% alagada, né, embaixo d'água. E o que a oposição coloca é que muito pouco foi feito, né? As casas de bomba não foram renovadas, a questão de obras no saneamento não foram feitas. Então, segunda-feira, dia 31 de março, a gente teve uma chuva muito forte aqui e as casas de bomba voltaram a falhar, né? A casa de bomba aqui da região central. Nós também estamos em greve dos municipários, né? Os municipários, então, tiveram uma reunião ontem com a gestão do Sebastião Melo e a proposta dele ficou muito aquém do que a categoria espera. A categoria está pedindo 33% de reajuste salarial, que é uma defasagem que vem desde 2016, né? Na gestão do Marquesan. Marquesan não deu nenhum reajuste, o Melo, na sua primeira gestão, deu um pequeno reajuste, e agora ele está propondo, então, apenas 4,8%, e os municipários estão com esse acumulado de 33%, né? Ele diz que da parte dele são só 11% que ele tem que dar, que ele deve. O resto é da gestão passada, ele não tem nada a ver com isso. Os municipários, então, não aceitaram, a greve segue, e está tendo um evento aqui em Porto Alegre, é o Salt Summit, que reúne empresários, investidores, com startups, com pessoas aí com ideias na tecnologia. E o Melo disse então ontem que não vai mais conversar com a categoria, só sábado volta a falar, porque agora ele está nesse evento. E aí os municipários em greve então foram para esse evento para encontrar o Melo, e o que encontraram lá foi a tropa de choque aqui do município, né? Foi algo bem assim ostensivo, digamos assim. Inclusive as imagens são bem fortes também, se puder cobrir aí, porque é quando eles estão chegando no Cais do Porto, aqui, que é um lugar bem simbólico de Porto Alegre, que é onde ocorre esse Salt Summit. Na Câmara de Vereadores, a oposição apresentou um relatório hoje, né? Então, falando sobre a questão da enchente, falando sobre a questão da saúde, né? Que, como bem falaste, Thalita, a gente vive uma crise aqui em Porto Alegre, que o Melo também diz que não é culpa dele, né? Ele fala, então, que por conta do sistema de saúde na região metropolitana de Porto Alegre ter colapsado, dá uma grande sobrecarga aqui no nosso sistema de saúde da capital gaúcha que não está dando conta, mas são problemas que vão além disso, né? De estrutura, de goteira, telhado caindo, falta de servidores e a questão também do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, né? Que está sendo sucateado. Tem 2.500 vagas em aberto, né? De servidores que deveriam estar trabalhando lá e não estão, porque ele está nesse processo de privatização. Inclusive nomeou como diretor do departamento um reconhecido privatista aqui do Rio Grande do Sul para acelerar essa questão da privatização, e por conta disso também tem algumas denúncias aí de desvio, de corrupção. A oposição entrou com uma CPI, né, para investigar o Melo. Uma questão, digamos, positiva do ponto de vista da oposição é que Porto Alegre, no último censo, parece que deu uma reduzida na população, o que depois foi visto que não era bem assim. Mas isso fez com que Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, reduzisse. Aí essas imagens agora são ali no Salt Summit, ó. Isso é o pessoal chegando ali para fazer o protesto, e aí a tropa de choque não deixou eles atravessarem. Então, a gente tinha 36 vereadores, por conta do último censo a gente ficou com 35, e a oposição elegeu 12 vereadores. Então tem mais do que um terço, e isso faz com que a oposição consiga, por exemplo, protocolar e entrar com uma CPI. Então, essa CPI está protocolada para investigar essas questões do DEMAI, essa opção, esse desmonte, né? Isso também pode ajudar nesse processo de defender o serviço público de Porto Alegre. Recentemente, também, mês passado, o nosso prefeito aqui, o Sebastião Melo, junto com o governador Eduardo Leite, foram na Holanda, né, para ver como os países baixos ali lidam com a questão da enchente, porque eles têm isso dos alagamentos também, conseguem conter, e o que eles descobriram por lá, que uma das soluções é que a água é pública, né? Então, sobre isso ele não quis falar, não quis comentar, mas lá, o departamento lá, o DEMAI deles, é público, né? E aqui eles seguem nesse processo de privatizar esse departamento, e foi um pouco sobre isso também que a oposição falou hoje, nessa coletiva de imprensa que ocorreu na Câmara de Vereadores pela parte da manhã, Thalita.
Aliás, você chegou a ouvir, né? Vamos rodar essa entrevista que o Guilherme fez? Bota pra gente. Nós percebemos que o governo Mello, nesses 100 dias, ele está em descompasso com a dura realidade que nós vivemos, né? Ele fala em privatizar serviços públicos, ele fala em governo muito mal do governo federal, do governo estadual, que não aporta recursos. Os recursos estão vindos e, infelizmente, as coisas não estão acontecendo em Porto Alegre. Essa questão da CPI, que nós estamos encaminhando aqui na Câmara do DEMAI, é uma forma de poder trazer à luz para os cidadãos e cidadãs, de fato, do que está acontecendo. Semelhante ao que pode ter acontecido no governo do Estado, quando ele privatizou a Corsan. A conta veio para o cidadão e ela triplicou de valor. Não foi diferente na CE Equatorial, quando privatizaram a CE. Então, essa dura realidade, onde o cidadão hoje paga, inclusive, com milhares de taxas sociais nas comunidades, a água vai mudar de preço. Eu acho interessante, né, Guilherme, porque por conta dessa greve dos servidores municipais, muito provavelmente alguns serviços estão ou paralisados ou com demora de atendimento, foram de alguma forma impactados. E quando o prefeito da cidade prefere receber empresários a negociar com servidores para que a população tenha acesso melhor a todos os serviços, isso mostra quais são as prioridades desse governo, não? Exatamente, ele tem essa prioridade, ele tem uma relação muito próxima, né, com os empresários, principalmente também com a questão imobiliária, né? Porto Alegre está tendo muitos empreendimentos, muitos espigões aqui, né? Tem uma construtora aí que é a Melnick, inclusive o pessoal brinca que Porto Alegre virou a Melnickstão, né, de tantos empreendimentos, e os servidores na greve aí sem serem escutados, sem terem as suas demandas atendidas, né? Uma questão interessante que o vereador Olibone ele falou do PT, ele é um vereador aí da velha guarda, a questão que o prefeito Mello fala muito mal do governo federal, né? Sendo que o governo Lula colocou mais de R$1 bilhão aqui na capital gaúcha, enquanto a prefeitura não colocou nada, né? Então ele terceiriza muito a culpa também dos problemas da cidade. Guilherme, peraí que eu perdi o seu áudio. Alguma coisa aconteceu e seu áudio começou a chegar muito baixinho quando você falava sobre essa crítica do Sebastião Mello ao governo federal. Deixa eu ver se melhorou ou não o áudio. Melhorou, Thalita? Não. Áudio. Agora foi. Agora foi? Então, assim, ele terceiriza muito a culpa, né? O vereador Olibone fala sobre isso, que ele coloca a culpa no governo federal, né? E ele fala que o Lula não enviou dinheiro, que não sei o quê, sendo que está comprovado, foi mais de R$1 bilhão que o governo Lula mandou para cá, né? Muito via os R$5.100 que ele disponibilizou de ajuda para quem foi afetado pela enchente. Eu mesmo fui beneficiado, porque a minha casa foi afetada pela enchente, assim como muitos moradores aqui do meu bairro, que só foram atendidos pelo governo federal. Então, o Mello tem essa prática, né? Ele terceiriza muito as questões, assim, ele não assume, mas quando é para assumir a responsabilidade com o poder privado, aí ele assume, né? Guilherme, seguimos acompanhando. Muito obrigado pelas informações que você traz aqui para a gente, viu? Um abraço, bom dia, até a próxima. Thalita, um abraço, até. Guilherme Oliveira, direto de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre a situação da capital gaúcha e do governo.